Bom, pessoal, bom dia. Vamos retomar aí as atividades da nossa quarta semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário. Eu sou Leonardo Lopes, sou geriatra aqui do hospital, doutor em ciências e coordenador da pós-graduação em geriatria da AF Educação Médica. Nós vamos começar uma mesa hoje sobre óbito no domicílio. Para a primeira apresentação, vamos ter a Karina Mauro Dibi, enfermeira efetiva na Prefeitura Municipal de São Paulo, com 17 anos de atuação na atenção domiciliar, diretora da Divisão de Cuidados das Doenças Crônicas na Secretaria Municipal de Saúde, onde coordena o programa Melhor em Casa e a implementação da Política Municipal de Cuidados Paliativos. Graduada em enfermagem, é mestre em inovação no ensino superior em saúde, com foco nos cuidados paliativos. Especialista em atenção domiciliar, linhas de cuidado para doenças crônicas não transmissíveis e enfermagem oncológica, além de possuir aprimoramento em psico-oncologia. Karina vai falar para a gente sobre os desafios do óbito no domicílio no município de São Paulo. Obrigada. Bom dia a todos. Vou me organizar aqui só para... Bom, como já me apresentaram, eu sou Karina, enfermeira, trabalho lá na Secretaria Municipal da Saúde, né? Então é um desafio falar desse tema aqui para vocês, né? Onde passa por todos os serviços essa ideia, né, do óbito, né, do paciente, né, ser num serviço de saúde ou ser no hospital. E se a gente perguntar aqui para a plateia, e às vezes eu ouço muito essa pergunta de palestrantes, eu estou aqui só trazendo essa lembrança, né? Então a gente sempre ouve, né, alguém perguntando para nós, profissionais de saúde, você gostaria de morrer aonde? Né, no hospital, em casa, enfim. Tem pesquisas que dizem, né, que as pessoas gostariam de morrer no domicílio, enfim. Então, a gente tem aí um caminho longo, né, para implementar, né, essa possibilidade de óbito no domicílio. E eu vou trazer um pouco a experiência aqui da cidade de São Paulo e mostrar para vocês o que a gente vem fazendo. Bom, vou começar pelo princípio, né, um princípio poderoso do Sistema Único de Saúde que vem na frente, aonde qualquer ação, né, que fizermos... Para cá? Tá. Qualquer ação que a gente faz na assistência, deveríamos colocar em primeiro lugar, né, ou não perder a oportunidade de fazer ações de promoção, prevenção, tratamento, redução de danos, né, e também o cuidado paliativo. Então, esse princípio do Sistema Único de Saúde, já antes da política, né, nacional de cuidado paliativo, isso já estava escrito ali, né, só que a gente, né, acaba, né, as nossas ações, elas são focadas mais na prevenção, no tratamento, mas os cuidados paliativos já estavam ali no nosso princípio, né, que vem primeiro. E aqui o contexto de São Paulo, então, temos aqui 12 milhões de habitantes, então é um desafio falar de óbito no domicílio, temos 7 Curitibas dentro de São Paulo, né, então é desafiante, né, de acordo com essa complexidade que a cidade, né, tem hoje em dia, né. Então, São Paulo é dividido em 6 coordenadorias regionais de saúde, que vocês veem aqui, e 27 supervisões técnicas. E temos 11 organizações sociais que fazem aqui a parceria com a cidade de São Paulo. Bom, nesse contexto, se a gente pensar na questão do desafio do óbito no domicílio, temos 2 serviços muito importantes, né? A atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, e a gente tem ali
o programa Melhor em Casa, que faz a atenção domiciliar em 2 modalidades específicas. E o contexto da atenção primária aqui em São Paulo, nesse mapa de calor, vocês veem que na periferia a gente tem equipes de estratégia saúde da família, equipes que fazem mais visitas domiciliares do que as equipes mais centrais aqui, das UBS tradicionais. E a gente olha aqui para São Paulo e temos 70% de cobertura de estratégia saúde da família. Lá na política da atenção primária, já estava escrito também que era necessário fazer cuidados paliativos, além da promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, no sentido aqui de proteção e cuidado paliativo. Então, a atenção básica tem essa atribuição de oferecer os cuidados paliativos. Se a gente olhar para outro cenário, que é a atenção domiciliar, temos aqui uma cobertura de 53% de equipes na cidade de São Paulo. Então, a gente tem 63 equipes aqui de EMAD e 20 equipes aqui de EMAP. Ao todo, a cidade de São Paulo tem 6.000 leitos domiciliares. Então, a gente diz, né, que rodiziamos, complementamos a atenção hospitalar com 6.000 leitos domiciliares. Lá no contexto do programa Melhor em Casa, na atenção domiciliar, a necessidade de cuidado paliativo, um critério aqui de inclusão desse paciente, ele vem desde 2013. Né? Então, vejam que a gente tem uma política, uma atualização de uma política nacional do ano passado, mas que, né, já tinha ali como atribuição a realização do cuidado paliativo, tanto na atenção básica quanto nos serviços de atenção domiciliar. Aqui em 2024, a gente teve também uma atualização da política da atenção domiciliar, aonde foi incluído cuidados de fim de vida. Então, o paciente, ele é elegível ao programa Melhor em Casa no momento de terminalidade, não só na condição de agudização daquela doença crônica, né, daquela situação, daquela condição de doença da pessoa, mas sim cuidados paliativos em fase final de vida. Temos aqui, né, um instrumento de avaliação de elegibilidade, onde os serviços, os hospitais, né, e a atenção básica utiliza para, né, ter um olhar único de quem que é esse paciente que deve ser encaminhado, então, para atenção domiciliar ou até mesmo para atenção básica. Tem até interessante que esse instrumento, ele é um instrumento feito pelo Ministério da Saúde e ele traz como gatilho, né, a importância do cuidado paliativo. Então, o paciente estando em cuidado paliativo, ele deve ser incluído na atenção domiciliar. E né, os desafios, o que me cabe aqui, né, é desafiá-los também, não, porque os desafios são conjuntos. Então, a gente tem aqui a falta de competência e habilitação dos profissionais de saúde hoje para realizar os cuidados paliativos. A gente tem obstáculos culturais e sociais sobre a crença sobre a morte, a questão da população não entender o que é o cuidado paliativo. A rede de suporte domiciliar, né, ela não é totalmente estruturada, falta coordenação entre os níveis de atenção à saúde, que isso é um problema realmente que a gente vive hoje, necessidade de implementação precoce dos cuidados paliativos, que essa é a novidade da Política Nacional de Cuidado Paliativo, e, de fato, a gente tem um planejamento futuro para as pessoas. Então, onde tudo começa, quando a gente pensa no desafio do óbito do domicílio? Não é, pessoal, se a gente não oferecer o cuidado paliativo, a gente não tem como falar de óbito no domicílio. Né? Então, o paciente, ele vai falecer no domicílio se ele tiver uma equipe acompanhando. Se for oferecido o cuidado paliativo, tanto na atenção domiciliar, quanto na atenção básica. Hoje, na atenção básica, a gente tem os médicos de família, né, onde eles chegam com essa proposta mais estruturada, esse entendimento, né, ele é melhor estruturado, então consegue até acompanhar esse paciente no fim de vida. Mas, se a gente não implementar o cuidado paliativo precoce, a gente não vai conseguir,
né, falar sobre óbito no domicílio. E o cuidado paliativo precoce não é na terminalidade, não é lá na atenção no Melhor em Casa, né, é lá na atenção primária. E aí, para a gente ter mais óbitos domiciliares, ou pensar, ou garantir que esse acompanhamento ele seja com qualidade, então eu deixo aqui um pensamento para vocês. E se cada paciente fosse identificado no momento certo? E se cada biografia fosse escutada, né, respeitada? Se cada família e cuidador fossem inseridos no plano de cuidado, não vistos como parte da equipe? Se cada plano de cuidado fosse realmente construído em conjunto, e se cada paciente tivesse, então, uma conversa sobre suas preferências, ou até, né, aguçar a autonomia, né, da família e do paciente, porque hoje as pessoas não sabem que tem autonomia, ou tem pacientes que não gostam de ter autonomia, né? Então, no Brasil, essa autonomia, ela é delegada para a família. Então, a gente tem esse desafio de falar sobre autonomia para os nossos pacientes. E da teoria para a prática, é uma coisa que a gente está vendo lá na Secretaria Municipal da Saúde, que muito a gente, né, investiu desde 2023 em EADs, em cuidados paliativos, em protocolos, em iniciativas, reuniões técnicas e tudo mais. E a gente vê que é muita teoria e a gente não vê isso aplicando na prática, né, que o cuidado paliativo precoce, ele é muito ainda, por conta daqueles desafios iniciais da questão, né, do profissional, ele não entendeu o que é cuidado paliativo e a população também não aceitar. Então, a gente tem aqui 3 fases importantes que a gente traçou, né, implementar estratégias, né, para que a gente pudesse estruturar os cuidados paliativos, ter uma estrutura, então, que suporte e fazer essa retroalimentação. Então, as estratégias que a gente trouxe, né, na secretaria, fazer um planejamento, né, elaborar uma diretriz, incluir a portaria municipal, fazer capacitação, fazer um monitoramento e para 26 e 29 fazer uma expansão. O planejamento municipal da saúde, lá em 2022, ele já previu, né, formular uma política municipal em linha de cuidados paliativos. Então, fez parte do planejamento, né, inicialmente a gente pensar nos cuidados paliativos. E por que eu estou falando isso? Estou resgatando isso com vocês? Porque não tem como falar de óbito no domicílio se a gente não estruturar os cuidados paliativos na cidade de São Paulo. E a gente teve aqui também uma mobilização importante que aconteceu em 2021, que foi a acreditação das UBSs. E vejam que a acreditação das UBSs tinha um critério core muito importante, que era implementar os cuidados paliativos na atenção básica. Sem essa implementação, as UBSs elas não seriam acreditadas. Então, foi também um impulso, foi até uma correria, né, para implementar uma política, implementar um protocolo, implementar a abordagem de cuidados paliativos. Então, desde 2021, a gente vem fazendo isso. A gente teve um reconhecimento do próprio planejamento da diretriz técnica, que eu vou mostrar para vocês, que é o próximo passo aqui da nossa implementação, que foi ouvir as equipes que fazem cuidados paliativos, as equipes de atenção domiciliar, e avaliar, né, ouvir para a gente poder escrever uma diretriz, como que eles identificavam o paciente em cuidados paliativos, como as necessidades da família, do paciente eram atendidas, quais atividades foram desenvolvidas, a vivência, quais são os resultados do cuidado paliativo, como vocês percebem a inserção e como deve ser estruturado o cuidado paliativo. Então, fez parte, né, do processo da gente escrever a diretriz, fazer essa escuta através de uma metodologia e de depois uma avaliação também do que foi transcrito. Então, a gente teve um rigor aqui metodológico para a gente chegar na diretriz técnica. E vejam que a gente ouviu profissionais dizendo assim, será que eu tenho que usar a palavra cuidados paliativos? Quem já não foi expulso de uma casa ao falar cuidados paliativos? O paciente é deshospitalizado e nós que temos que falar que está em cuidado paliativo?
Então, assim, a gente está falando desde 2013 que a atenção domiciliar tem que fazer o cuidado paliativo, e a gente ainda encontra, né, algumas situações que vocês veem aí. E toda essa conversa, ela trouxe aqui vários elementos que a gente identificou como elementos, eixos principais do cuidado paliativo, né, então, veio dessa conversa com as equipes de atenção domiciliar. Essa conversa, pessoal, no início, ela teve essa conotação, nossa, será que eu faço cuidado paliativo? O que é? Dificuldade? Mas no final dessa conversa, chamada Word Café, os profissionais ressignificaram o que é o cuidado paliativo no dia a dia para eles, né? A gente teve, então, a diretriz, e a diretriz, ela traz assim, né, que o cuidado paliativo, ele tem que ser iniciado precocemente, deve ser feito por uma equipe multiprofissional, a unidade de cuidado é o paciente, família e cuidador, a abordagem é biopsicossocioespiritual e o foco é a prevenção e alívio do sofrimento. Então, aquele quadrinho, ele transformou em eixos de cuidado. Então, a gente olha para esse quadrinho e responde a pergunta, cuidados paliativos é quando não há nada mais para fazer? Então, assim, a gente tem muito o que fazer, identificar essa pessoa em cuidado paliativo, fazer a classificação, se é um cuidado paliativo precoce, complementar, se é predominante ou exclusivo, uma avaliação multidimensional, ter um plano de cuidado baseado no sofrimento, capacitar o cuidador, oferecer práticas integrativas complementares, conversar com a família, atualizar o plano de cuidados e até, depois de tudo isso aqui, chegar num plano futuro de cuidado. A gente não faz um plano de futuro de cuidado sem oferecer o cuidado paliativo. Então, a questão do óbito aqui, se vai morrer no domicílio, se vai aceitar, se a família, se as experiências da família foram ruins, né? Então, só depois que a gente implementar o cuidado paliativo, a gente vai poder, né, acho que chega aqui nesse momento a gente consegue ter uma conversa sobre as preferências do paciente. Matriciamento, né, que hoje é um ponto muito importante na rede, porque tem profissionais que têm mais conhecimento, tem outros que não, e a gente está nesse momento também de aprendizado. E as medidas de fim de vida e luto. Implementamos um fluxo, né? Então vocês viram lá que na portaria da atenção domiciliar e no instrumento de elegibilidade, coloca lá só cuidado paliativo. Então a gente passou todo esse tempo encaminhando os pacientes sem realmente saber quem que é o paciente em cuidado paliativo. Então colocava lá, e aí atenção domiciliar, não sabia, direito, atenção básica, nem se fala. Então, a gente implementou um fluxo, né, a gente fez algumas oficinas para validar e implementar esse fluxo, que vocês já conhecem, a pergunta surpresa, né, implementamos aqui as perguntas do SPICT-BR, o PPS para avaliar a funcionalidade, para que a gente chegue aqui no final e identifique se esse paciente ele vai ser atendido pelo programa Melhor em Casa, na modalidade AD2 ou AD3, ou se ele vai ser atendido na modalidade AD1, né, pela UBS. E se esse paciente com pergunta surpresa positiva, SPICT-BR positivo, tiver uma funcionalidade preservada, ele também ele deve, é o direito dele, receber uma abordagem em cuidados paliativos na atenção básica. Então, esse é o fluxo que a gente implementou em 2024 e vem aqui fazendo várias coisas para que isso seja oficializado. Então, criamos aqui alguns, né, materiais. Aqui a gente tem aqui todas as reuniões, todos os nossos encontros, a gente deixa uma pasta para as equipes. A gente fez também um outro caderno do kit cuidado paliativo para ficar mais fácil a visualização das escalas que compõem esse fluxo. Bom, e nesse segmento, né, então a gente está falando aqui da elaboração da diretriz, então é isso que a gente fez. A gente implementou a diretriz, os eixos de cuidado paliativo e também o fluxo, né, para que isso seja claro quem é que vai atender o cuidado paliativo. E a gente teve também a Portaria Federal dos Cuidados Paliativos, que o nosso secretário, Dr. Luiz Carlos Amarco, ele referendou.
Ele falou, não, a gente também vai, né, referendar essa política como uma política municipal de cuidados paliativos aqui na cidade de São Paulo. Então, isso foi um ganho para a cidade, né? Então, acho que foi o primeiro município que reproduziu a política dos cuidados paliativos. E aí, a gente até tem aqui, ó, isso aqui também é inédito, no nosso site da Secretaria, aqui, Cuidado Paliativo. Se a gente entrar lá, a gente vai... Aqui a gente vai ter a oportunidade de vocês conhecerem a diretriz, todos esses materiais que eu falei aqui para vocês. No nosso organograma da coordenação da atenção básica, aqui na divisão de doenças crônicas, onde tem atenção domiciliar, foi incluído no nosso organograma o cuidado paliativo. Então, um marco importante também. E para tudo isso, né, então eu estou falando aqui do desafio da cidade de São Paulo para a gente ter óbitos no domicílio. Se a gente não estruturar, a gente não tem como falar, como prever que as pessoas, né, lá no seu planejamento futuro, no seu planejamento antecipado de cuidado, né, vão, né, entender que gostariam de falecer no domicílio. Então, a gente fez aqui um rol de atividades, né, de capacitações, do tipo sensibilização de gestores, EAD de 20 horas, reuniões técnicas e oficinas. Então, a gente acumula, desde 2024, né, a gente teve aqui uma sensibilização com todos os gestores da atenção domiciliar, alguns da atenção básica. A gente teve aqui também o secretário oficializando a diretriz técnica de cuidados paliativos. Então, foram movimentos importantes, né, que a gente deu o nome de sensibilização. A sensibilização também, ela passou por um curso de atualização, um EAD, mais de 2.000 inscrições. Agora os hospitais, que é outra secretaria, Secretaria Hospitalar, também está fazendo essa atualização de cuidados paliativos pela plataforma do Einstein, é um PROAD que é financiado pelo Ministério da Saúde. A gente teve muitas reuniões técnicas, uma reunião para cada bolinha dessa, para cada eixo de cuidado, para que a gente pudesse alinhar e discutir, enfim. Essas reuniões só foram com atenção domiciliar. Já com a rede de atenção, não só com as UBS, mas com todos os serviços, a gente fez, de fevereiro a julho, oficinas de 5 horas para divulgar o fluxo e os eixos do cuidado. Então, a gente teve 1.600 participantes, todos presenciais, e tivemos, né, enfermeiros, assistente social, fisioterapeutas. Então, a gente teve toda a equipe multiprofissional participando e várias pessoas, né, de vários pontos de atenção, não só da atenção domiciliar e da UBS, mas vieram pessoas da URSS, vieram pessoas do SAMU, vieram pessoas do hospital, do PAI. E o objetivo é padronizar, então, também. Como que eu padronizo o meu raciocínio? Eu escrevo quando eu estou indicando uma pessoa que vai receber cuidado paliativo precoce ou cuidado paliativo complementar, né? A gente precisa escrever, né, a pergunta surpresa, se ela é positiva, né? Avaliar o SPICT, né? Avaliar a questão da funcionalidade através do PPS, fazer a avaliação multidimensional, até utilizar o instrumento ESAS para a gente quantificar a intensidade dos sintomas, né, que a gente observa, e também a gente tem ali, né, uns instrumentos até da diretiva antecipada de vontade, de cartas de condolescência. Então, a gente está fomentando a padronização do registro. E para que a gente saia da teoria para a prática, para que a gente observe que esses eixos do cuidado estão transformando em boas práticas, a gente, né, teve que tomar uma decisão, porque tudo isso que a gente fez é uma gotinha no oceano. A gente foi fazer visita técnica nos serviços e a gente identificou que a implementação do cuidado paliativo, ela é muito devagar. Ela é muito lenta, passa realmente pelas questões aí da nossa formação. Então, a gente teve que bolar uma estratégia chamada modelo observatório, onde a gente
separou uma UBS por supervisão técnica, nas 27 supervisões técnicas que a gente tem, uma equipe de atenção domiciliar, então temos 27 observatórios de UBS e 27 observatórios de equipe de atenção domiciliar, para que a gente pudesse, né, identificar esse paciente no momento certo, fazer a biografia, ter um plano de cuidado e entender aqui como que a gente apoia esse profissional para realizar de fato a implementação do cuidado paliativo. Os objetivos é melhorar esse processo de trabalho, monitorar, disseminar a boa prática em cuidados paliativos. Então, como que a gente vem fazendo isso? A gente faz reuniões mensais com esses serviços, eles têm tarefas que eles têm que apresentar, então, por vezes as tarefas são apresentadas online, ou por vezes a gente vai e faz a visita e eles apresentam nas visitas. Como a gente não pode estar em todos os lugares presencialmente, então a gente faz uma engrenagem para funcionar. As responsabilidades, elas são de outros gestores também. Na cidade de São Paulo, a gente tem os 6 coordenadores, né, de saúde, temos os 27 supervisores de saúde e temos os coordenadores locais. Então, cada um desses aqui também tem que aprender como fazer a gestão do cuidado paliativo. Então, a UBS e a EMAD Observatório é como se fossem multiplicadores para todos os gestores. Vejam o passo que estamos. E a gente tenta também, né, dentro dessas boas práticas, né, a gente trabalha com as datas comemorativas para implementar o cuidado paliativo, então, no Outubro Rosa, no Novembro Azul, e temos, né, a cada 2 meses uma temática de trabalho chamada Avança Saúde, que são mobilizações onde tem um dia D em todas as UBSs. Então, em cada mobilização dessa, a gente coloca ali uma ação de cuidado paliativo. Nessas boas práticas, a gente também tem a questão de comunicação, que a Secretaria Municipal da Saúde está trazendo também para a população. E temos aqui um fato muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, nesse sentido do óbito ser um desafio. Olha só, o que o Ministério da Saúde vai monitorar, né, referente às atividades de cuidado paliativo. Vai monitorar se a gente está fazendo matriciamento, se estamos fazendo atividade educativa com profissionais da rede, se estamos fazendo atividade educativa com a família e com o paciente, ou se estamos fazendo atividade educativa com a comunidade. Eles não estão monitorando se o óbito é programado ou se o óbito é no domicílio, porque esse ainda é o primeiro passo. Mudar, né, o que a população sabe sobre cuidado paliativo. Então, esses códigos são os códigos de produção que o Ministério da Saúde está, né, monitorando. E aqui em cima são os códigos da atenção, do atendimento do próprio profissional. E como que a gente está fazendo isso, né? Então, a gente pegou e colocou em cada bolinha alguns indicadores, e a gente trabalha com esse painel de gestão à vista. Então, esse painel, ele é grande, ele foi entregue nas UBSs, nas 27 UBSs e nas 27 EMADs, para que eles pudessem, né, ir colocando os avanços e a quantidade de pacientes que a gente tem em cuidados paliativos. E o que a gente, né, o desafio é incorporar os eixos do cuidado na rotina e ampliar para a rede toda. Então, a gente tem um planejamento para essa ampliação, que ela vai de 26 a 29, a gente está em fase de ampliação. Importante dizer que no rol de medicações também entrou medicações que não eram previstas para o Melhor em Casa. Então, lá em 2023, a gente conseguiu, por exemplo, ter a morfina, né, injetável, que não se tinha antes de 23 na atenção domiciliar. Outro ponto importante que eu quero destacar é que, né, a gente pode utilizar da telesaúde nos cuidados paliativos. Né, a gente pode fazer o cuidado paliativo através de um telemonitoramento, de uma teleassistência, né, a gente pode oferecer esse cuidado precocemente, complementar, né, a terapia modificadora da doença. Então, a gente tem uma nota técnica que valida a prática de teleassistência na modalidade de atenção domiciliar.
E aí, pessoal, a gente segue aqui aumentando, né, o acesso das pessoas em cuidado paliativo, das 75 mil pessoas cadastradas no programa Melhor em Casa, 24 mil delas, desde quando a gente começou a fazer a pergunta surpresa, então 24 mil delas têm pergunta surpresa positiva. A gente tem hoje 5 mil pacientes, 50% desses pacientes têm pergunta surpresa positiva. O acesso ao cuidado paliativo, a identificação do profissional que ele identifica que ele está fazendo cuidado paliativo, olha só, ele aumentou em 300%. Então, hoje, né, em 25, os profissionais já identificam que estão fazendo cuidado paliativo. A gente também tem aqui um projeto inovador, é um projeto ainda, de colocar no e-saúde o planejamento antecipado de cuidado, que ali seja colocada a diretiva antecipada de vontade da pessoa. É inovador, é um desafio também, é um projeto. E toda a retroalimentação que o sistema precisa, a gente precisa identificar o paciente em cuidado paliativo, implementar os eixos, fazer a prevenção de novos problemas, mobilizar a comunidade, a rede e esse ciclo, para que esse ciclo se mantenha. O planejamento de 2025 em cuidados paliativos foi feito e foi finalizado esse mês, então participamos também das conferências para levar a temática de cuidado paliativo nas pré-conferências. A gente já viu idosos carregando, né, essa cartolina falando de cuidado paliativo, então foi uma coisa importante, né, das nossas ações. E, por fim, o nosso plano municipal, né, depois de tudo isso, a gente tem aqui, né, previsto para ser implementado 10 equipes assistenciais de cuidado paliativo, 10 novas EMADs e 15 adequações de EMAD. Então, o que a gente quer? Mudança ou transformação? Eu vou deixar aqui uma fala de uma cuidadora que ela teve o seu paciente cuidado no domicílio e que ela traz aqui uma mensagem inspiradora, porque ela quis, né, escrever um livro da experiência dela, e é uma cuidadora. Oi, pessoal da EMAD, vim contar para vocês que depois da partida de mamãe, eu resolvi escrever um livro para contar sobre cuidados paliativos na visão dos familiares. Então, nós trabalhamos em conjunto, nós, família, vocês aí da EMAD, e aí eu trato isso no meu livro. Eu quero ajudar famílias que passam por esse processo tão doloroso, que é receber o diagnóstico de um familiar em cuidados paliativos e como a gente deve proceder. E a EMAD nos ajudou muito nesse sentido. Então, estou aqui para contar essa novidade, vou lançar em dezembro. Oi, pessoal. Aí vocês veem que a família e ela, a cuidadora, recebeu cuidado paliativo, porque quem recebe não vai falar, né, que cuidado paliativo é quando não há mais nada para fazer. Quem recebe nunca vai falar isso. Hoje a gente ouve essa frase porque realmente não é oferecido o cuidado paliativo. E que transformação que a gente quer? Né? Então, a gente precisa, né, mudar o paradigma que traz desconforto, que é o modelo médico-centrado, o hospital, né, como o local de cuidado, né, e hoje a gente está trazendo essa mudança, tendo o domicílio como local de cuidado, ter um planejamento, né, para que essa transformação ocorra, agir de forma antecipada, é o que a gente vem fazendo, engajamento, né, em um propósito comum e motivação para desafiar e buscar as melhorias. Então, a ressignificação da equipe de atenção domiciliar, depois do nosso encontro, eles resgataram, né, que há aí um resgate de quem somos nós, pessoas humanas. Fazemos a diferença na vida dos pacientes, proporcionando um cuidado individualizado. Eu já finalizo aqui, e se a gente identificasse o paciente, ouvisse a história de vida, se a gente fizesse o plano de cuidados e até chegasse num plano antecipado de cuidado, teríamos mais óbitos domiciliares. Então, a gente só vai alcançar essa promessa quando os profissionais estiverem habilitados, a população aceitar a finitude, a população reconhecer que o cuidado paliativo é essencial, ter uma rede estruturada, coordenação dos níveis de atenção, implementação precoce do cuidado paliativo e o planejamento futuro.
temos muito trabalho aí pela frente. Então, esses são os desafios, estamos no caminho, não temos resposta, mas temos óbitos no domicílio, temos em média 2, 3 óbitos no domicílio por EMAD por mês, né? Eles estão acontecendo e é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Karina, pela tua apresentação. Gente, vamos dar continuidade com o Dr. Maurício Seckler, médico da Divisão de Clínica Médica do HU, onde atua no programa de atenção domiciliária, na unidade de terapia intensiva e no ambulatório. É coordenador da Comissão de Ética e Pesquisa do HU e participante do Comitê de Bioética do Complexo HC-FIMUSP. Maurício vai falar para a gente sobre a experiência do Programa de Atenção Domiciliária, o PAD, do HU. Eu me considero quase que um decano, vamos dizer assim, em cuidados paliativos, porque eu me lembro vividamente que quando eu me formei, há pouco mais de 40 anos atrás, o que me foi ensinado de cuidado paliativo era basicamente assim, sabe aquele paciente que já está sororocando, né? Daí você falava, vamos ligar o quê? M1 ou M2? Alguém aqui sabe o que é M1 ou M2? O M1 era Amplictil, Dolantina e Fenergan, o M2 Amplictil, Dolantina, Fenergan e Diazepam. Ou seja, você ligava uma coisa que quase que anestesiava a pessoa quando ela já estava, assim, realmente nas horas finais de vida. Eu acabei sendo, por uma série de razões, eu gostava de terapia intensiva. E eu, hipoteticamente, entrei aqui para trabalhar na terapia intensiva. E daí, enquanto eu trabalhava na terapia intensiva, tinha aqueles doentes que não existiam na minha época de formação, é o doente crônico de UTI, aquele cara que está 40, 50, 60 dias na UTI e engastaiou na curva do rio. Não vai para frente, não vai para trás, fica no remoinho. E os funcionários da UTI falavam assim, doutor Maurício, se algum dia eu ficar assim, o senhor não deixa fazer isso comigo? Se a pessoa que presta o cuidado não deseja aquilo, o que eu estou fazendo? Né? Então foi isso que acabou por me atrair aos cuidados paliativos. Como disse a professora Maria Júlia, todos vamos morrer. Aliás, não diz ela, o universo diz. Então, se todos vamos morrer, por que fazemos tudo o que fazemos? Entramos na escola, estudamos, casamos, temos filho. Né? Dando uma de advogado do ad absurdum, partindo do absurdo. A triste verdade, como disse a Silvia ontem, é que o cuidado paliativo, o médico ou o profissional da saúde, ele tinha que falar sobre este assunto no ambulatório. Não é quando a pessoa chega no pronto-socorro, não é quando a pessoa chega na UTI, é no ambulatório. Quando o seu doente com insuficiência cardíaca está tomando 3 medicamentos e você fala, olha, vamos ter que colocar um quarto. Puxa vida, mais um quarto medicamento, doutor? Porque veja, eu não tenho como curar a sua insuficiência cardíaca. Ela vai ser uma doença progressiva e crônica. De repente a pessoa nem... Na consulta seguinte, o senhor falou da última vez que era uma doença progressiva e crônica. Quer dizer que eu nunca vou curar? Não. Quer dizer, a pessoa tem que estar treinada para falar isto e, como fala o pessoal de comunicação, dê pequenas alíquotas de comunicação e pergunte o que você entendeu do que eu falei.
porque você vai se surpreender que, na grande maioria das vezes, a pessoa não entendeu o que você falou. E, no final das contas, o PAD foi fundado aqui no ano 2000. Até porque, na época, quem era a superintendente era a professora Maria Lúcia Lebrão, que era uma pessoa que toda a linha de pesquisa dela era justamente com idoso. E ela falou, não, se o HC fez o seu NAD, não podemos ficar atrás, temos que ter um PAD. Né? E daí fundou-se o PAD. Quem veio para cá fazer isso foi o Celso Skazufka Ribeiro. Eu comecei a ajudar o Celso naquela ocasião e depois, enfim, fiz 1000 coisas. Como está aí no resumo, eu faço tudo aqui, né? Eu sou o factotum do HU. O TI, comissão disso, comissão daquilo, PAD, e assim vai. Então, a gente tem que perceber que com a modernidade, né, com as técnicas odiernas de cuidado, a gente foi aumentando a expectativa de vida das pessoas. Né? Parece que é uma coisa há muito tempo atrás, mas, por exemplo, em 1925, teve um surto de tifo em Santa Catarina. Sabe quantas pessoas morrem de tifo? 1 a cada 4. Eu estou falando de 1925. Não é tão longe assim, né? A medicina naquela época, ela sabia fazer uma coisa que é o care, o cuidado. Mas hoje em dia, fica todo mundo obcecado como cure, curar. Né? Enfim. Aumento da expectativa de vida e tudo mais, o que é meio xiita, mas o que eu acho que a gente fez, a gente prolongou o processo de morte. Uma das coisas que as pessoas falam dos cuidadores, né? Geralmente, me desculpem as mulheres, mas geralmente quem é eleito para cuidar é a tia solteirona. Né? É aquela que vai fazer o périplo. Ah, o seu tio ficou doente. Ela vai lá, vai para o Rio de Janeiro cuidar do tio. Ah, agora ele morreu. Agora quem está doente é a sua tia-avó. Daí lá vai ela cuidar da tia-avó e assim por diante. Uma das coisas que eu sempre tento fazer, quando o pessoal já está falando aqui, olha, o doente vai para casa, vai ter segmento do PAD, ou vai ter segmento do EMAD, é avisar. Tem um cuidador principal, mas o cuidador principal, ele vai ter que ir cortar cabelo, ir no dentista, né? Você tem que deixar isso acontecer. Varia um pouco, dependendo do lugar que você for olhar, mas eu me atreveria a dizer que 90% das pessoas gostaria de morrer em casa. Né? Só que ao longo do tempo, a morte foi sendo cada vez mais fora de casa. Eu vou passar aqui Então, estes são os nossos doentes, né? E, de uma maneira muito interessante, se você for olhar, 34% dos nossos doentes têm AVC. Se você juntar com 14% de demência, 8,6% de Alzheimer e 4,1% de Parkinson, você vai ter 60% dos nossos doentes eram doentes neurológicos. Até uma coisa que me chamou a atenção quando veio essa tabela, como a gente tem pouco doente com cirrose. Estranho, né? Enfim, 14% dos nossos doentes, então, têm neoplasia, 13,9% insuficiência cardíaca. Opa, desculpa, fiz burrada.
Eu detesto tecnologia. Então, se você for ver, na realidade, nós temos, então, 34% dos nossos pacientes com AVC, vários deles com hipertensão e diabetes. Ou seja, volto a exortar meus queridos que forem trabalhar na atenção primária em saúde, tem que tratar direito de hipertensão e diabetes, senão as pessoas AVCsam e atrapalha a vida delas. Tempo de permanência no PAD, a grande maioria deles fica entre 1 semana a 2 meses. Nós tivemos 2 pacientes que ficaram 14 anos no PAD, ou seja, pessoas que foram eleitas para cuidado paliativo e sobreviveram 14 anos em cuidado paliativo. Um deles era absolutamente marcante, o nome dele era PM, e eu sempre falava, eu não presto, o PM eu falava que ele era o Mun-Ra, de vida eterna, dos Thundercats. E o PM ele só sobreviveu porque a mulher dele, ela amava e cuidava dele com uma dedicação, que era uma coisa impressionante. Os únicos 3 meses que ele foi mal cuidado foi quando ela teve que fazer uma cirurgia de mama, que graças a Deus não era nada. Né? Mas é assim, é uma pessoa que super marcante, né? Isso é uma coisa que me deixa muito contente, né? Que 46% dos óbitos dos doentes do PAD foi no domicílio. E se você juntar esses 46 mais os 24 aqui no nosso pronto-socorro, você vai ter 60% de óbito em casa, quase que em casa. Eu acho que isso é uma vitória do PAD. E esses que acabam falecendo aqui no nosso pronto-socorro, eu jamais orientaria uma pessoa a colocar um morto no carro e trazer para cá. O que a gente fala, olha, se você está em dúvida se ele faleceu mesmo ou não, você bota no carro e traz no pronto-socorro. Eu sei que, assim, oficialmente eu não falei nada disso, tá? Não, mas não é verdade? É a triste verdade. E graças a Deus nossos colegas do pronto-socorro são muito afáveis e doente do PAD, olha, infelizmente, realmente ele faleceu. E basicamente era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado, Maurício. Bom, pessoal, vamos então agora com o Dr. Afonso Xavier Gomes da Silva, médico especialista em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo, com área de atuação em medicina paliativa pela MB, e médico assistente da enfermaria de cuidados paliativos do Instituto Perdizes, do HCFMUSP. Isso, e agora assistente da divisão de clínica médica também do HU, né? Bom, professor no Instituto Paliar e membro do Comitê de Diversidade da Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos. O Afonso vai falar com a gente, tentar responder para a gente essa indagação, quando o SAMU é chamado. Carla me colocando em situações difíceis. Me faz logo essa pergunta para trazer para vocês, né? Em prazer, eu estou muito feliz de ter sido chamado para esse encontro. Uma pena que eu não consegui participar nos outros dias, porque a gente só conseguiu fazer isso depois da minha contratação aqui para o HU, trocando e fazendo outras coisas. Inclusive, Lara conseguiu vir aqui, obrigado, Lara, porque a gente conseguiu fazer umas trocas lá em Perdizes. O tema da aula é quando o SAMU é chamado, eu coloquei umas coisinhas a mais e umas provocações. Óbito domiciliar em cuidado paliativo entre o desejo e a realidade burocrática.
Karina, não é fácil, né? Eu adorei sua apresentação, muito obrigado por ter trazido tudo isso, porque não foi fácil encontrar dados para elaborar essa aula. E que bom que existem, que bom que agora eu sei que existem pessoas tão comprometidas em fazer o cuidado paliativo dar certo. Não é fácil o óbito domiciliar. Não é fácil fazer óbito domiciliar. E todos os dois falaram sobre a pergunta que as pessoas se fazem, né? Onde vocês gostariam de falecer? Eu também fiz essa pergunta quando morava no Rio Grande do Norte. Eu estou em São Paulo há 10 anos. E quando eu fiz essa pergunta lá no Rio Grande do Norte, enquanto eu fazia faculdade, a maioria da sala levantou a mão dizendo que todo mundo queria morrer em domicílio. Eu posso ser ousado e perguntar aqui para a sala? Quem gostaria de falecer em domicílio aqui? Eu não sei se a câmera, quem está em casa está vendo, mas poucas mãos levantadas. Talvez esse plim-plim deve ser alguém levantando a mão também, dizendo que quer morrer em domicílio. Eu adoro essa foto, porque a gente tenta... É uma foto, não uma foto, né? Um desenho, uma charge que mostra a diferença de uma morte em domicílio e uma morte no hospital. Quando eu mudei para São Paulo, quando eu comecei a trabalhar na Santa Casa como assistente, no pronto-socorro, foi lá onde eu comecei a fazer cuidado paliativo, curiosamente, no pronto-socorro, que já por si só é um grande desafio. Eu fiz a mesma pergunta, eu fazia essa mesma pergunta para os internos, e a resposta aqui das pessoas em São Paulo era: eu não quero morrer em casa, eu quero morrer no hospital. E a gente percebe mesmo essa mudança, né? Eu sou do interior, de uma cidade do interiorzinho do Rio Grande do Norte, na Pata do Elefante, chama Currais Novos. A minha vivência com óbito na minha família, antes mesmo de fazer faculdade de medicina, eram que as pessoas morriam em casa. Eu vi minha bisavó morrer em casa, meu avô, minha avó morrendo em casa. Com cuidado paliativo, não, porque ninguém falava sobre isso, morrendo com dor, com agonia. Eu lembro de coisas muito ruins que aconteceram em casa, mas faleceram em casa. Qual que é o cenário ideal dos cuidados paliativos? Morrer em casa, a gente espera que o paciente tenha conforto, ele tenha autonomia para tomar a decisão, inclusive, de falecer em casa. Ele vai receber menos intervenções desnecessárias, sem sombra de dúvida, quando ele está em casa. Para a família, eles conseguem participar do cuidado, nem sempre isso é possível, né? Isso é o ideal, mas nem sempre a família dá conta disso, mas quando dá conta, a família participa do cuidado. Também facilita esse processo de luto. O paciente falece, mas a família fica. E faz parte do cuidado paliativo cuidar dessa família no pós-óbito. Agora é um grande paradoxo, né? Se o óbito em casa é um desfecho tão desejado e humanizado, por que é tão complexo na prática? Eu fui tentar fazer uma pesquisa, claro que eu tentei fazer uma pesquisa do Brasil, mas eu foquei aqui em São Paulo. Os últimos dados que a Fundação disponibilizou para a gente na internet, eu fiz essa pesquisa aqui até no dia 21/10, que até maio de 2025, aliás, em maio de 2025 a gente teve 6.779 óbitos na cidade de São Paulo. Também achei esse gráfico mostrando a diferença de idades. A gente vê também, né, o sexo feminino também são pessoas mais longevas, o sexo masculino um pouquinho menos. Agora eu não consegui encontrar onde essas pessoas morriam. Qual que é o local que essas pessoas estão morrendo? Só que morreram. Também não consegui encontrar o horário, nem o dia da semana, porque importa, né? A gente já viu algum OBS funcionar 24 horas por dia? Será que todos os PADs funcionam 24 horas por dia? Isso gera uma invisibilização do fenômeno do óbito domiciliar. É lindo, é maravilhoso, eu também gostaria de falecer em casa. Mas será que eu vou ter assistência 100% do tempo? Isso dificulta também, por causa da invisibilidade, o planejamento de políticas públicas. E eu adorei essa frase. Ontem, eu estava aqui no pronto-socorro, eu cheguei aqui de azulzinho, estava lá no pronto-socorro. Acho que ninguém me viu porque eu estava de azulzinho. E aí uma interna, tinha uma paciente que estava em processo ativo de morte, cadê Patrícia? Não está aqui hoje, né?
Ela estava em processo ativo de morte. Tá vendo? E a gente ia fazer uma extubação paliativa no pronto-socorro. E extubação paliativa implica dizer que o paciente está em processo ativo de morte, ponto. E a interna depois chegou para mim, essa paciente faleceu antes de a gente conseguir fazer a extubação, né, proceder com o procedimento. Ela falou, eu estava com tanto medo que eu entrasse no quarto e ela falecesse comigo. Eu falei exatamente para ela, olha, a morte não tem hora marcada nem respeito ao horário comercial, não. Pode ser com você, pode ser comigo, pode ser com qualquer pessoa, pode ser em casa, inclusive sem planejamento. O óbito acontece, não tem hora, pode ser de madrugada. Pode ser entre sábado para domingo às 3h45 da madrugada. E como que faz? Será que é tão bom assim o óbito domiciliar se a gente não tem assistência? Eu pedi permissão ao Dr. Alexandre Silva para expor uns dados que ele colocou numa apresentação para o Ministério da Saúde. Aqui tem um QR Code desse artigo também, que é o falando sobre o melhor em casa, é um artigo muito recente aqui de 2025, mostrando alguns dados do SAD de Caratinga, Minas Gerais, que são, nossa, perceba, aqui no período de outubro de 2013 até setembro de 2024, houveram 788 óbitos, pacientes, né, 535 pacientes com câncer. Nos feriados, houveram 40 óbitos. No período das 17 horas às 7 horas, que é o período que as UBSs estão fechadas, ocorreram 366 óbitos. De meia-noite às 7, 244. Na hora do almoço, entre 11 e 13, que os profissionais não estão disponíveis para fazer essa visita, porque eles estão almoçando, 59 óbitos. Aqui, né, no município de Caratinga, existiam áreas sem PSF, nas áreas sem PSF foram 182 óbitos. E nos finais de semana, 213 óbitos. Mesmo sendo o SAD de Caratinga, eles não têm abrangência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que foi esse atendimento desse paciente? Obrigado, Karina. Corrijo. A única é mais de 24 horas. Por isso que eles conseguiram fazer esses dados. Como é que fica a família, né? Como é que é a jornada dessa família quando o óbito acontece em casa? Depois que falece, e perceba, se essa família já acompanha com cuidado paliativo, a gente já está antecipando que esse óbito vai acontecer. A gente muitas vezes, na maioria das vezes, consegue identificar que o paciente iniciou o processo ativo de morte. Então essa família já está se antecipando nisso. Mas depois que falece, o problema central é como é que eu vou obter a declaração de óbito? Porque eu só consigo fazer o sepultamento ou a cremação com a declaração de óbito. No cenário ideal, pela pensão básica, o médico que acompanhava o paciente é sim o responsável e ele quem deveria emitir a declaração de óbito. Mas na realidade, as equipes das UBS e dos PAD geralmente não funcionam em horário, aliás, funcionam em horário comercial e só de segunda a sexta. O SAD de Caratinga era diferente, por isso que eles conseguiram dar aqueles dados para a gente. E como consequência, essa família fica desamparada fora do horário comercial. A gente está falando de SUS, né? Eu não estou falando de empresas particulares que ainda são raridade, inclusive aqui em São Paulo, cidade de São Paulo. Eu conheço só 2, já trabalhei em uma, inclusive. E essas empresas conseguem ir em casa, em qualquer horário. Existem alguns outros hospitais também que agora estão implementando tudo isso, mas não é a realidade da nossa população. Conseguir ter plano de saúde e conseguir pagar uma empresa particular. E quem é que a família chama? Teve um amigo meu que quando viu que esse era o meu tema, falou assim, Afonso, vai vestido com a roupinha do SAMU. Eu falei, cara, não dá ideia, não dá ideia. Eu não consegui a roupinha do SAMU. Deveria ter conseguido, né? Mas é isso que a família chama. E muitas vezes a gente estimula. Fala a verdade. Quem nunca estimulou, a gente chama o SAMU. Levanta a mão quem já estimulou. Eu já estimulei, gente. Na residência, e residências muito... Eu trabalhei no maior pronto-socorro do Brasil, que é a Santa Casa. E lá existia uma pressão, às vezes, e até da alta para esse paciente. E se o paciente está chegando no final de vida e tem possibilidade de iniciar processo ativo em casa, era muito mais fácil. Eu dizia assim, olha, quando falecer, se falecer, não der tempo de vir trazer para o hospital, chama o SAMU.
Qual que é a função do médico do SAMU? Ele pode, ele deve, assim como qualquer médico, qualquer profissional de saúde, mas especialmente o médico, constatar o óbito. Constatar o óbito é confirmar que a pessoa está morta e que não há indicação de manobras de reanimação. Quantos de nós já não ouvimos histórias de que a família chamou o SAMU, o paciente morto foi reanimado, entubado e trazido para o pronto-socorro? Eu ouvi aqui todos os dias. Sim, todos os dias. Existe diferença entre constatar e atestar o óbito. Constatar o óbito é perceber que essa pessoa está morta. Atestar o óbito é emitir a declaração de óbito. E eu costumo brincar, né, trazer uma reflexão para os residentes de medicina paliativa, lá no HC, que não é brincadeira, é verdade, né? A emissão da declaração de óbito é um ato médico. E é o médico quem deve fazer isso. Eu não posso obrigar o médico do SAMU a emitir a DO. Ele não tem essa obrigação. Não é obrigação do médico do SAMU fazer isso. Existe uma resolução do CFM, que fala, a 1779 de 2005, eu vou colocar para vocês, inclusive vou deixar o QR Code daqui a pouquinho, que fala que a responsabilidade da DO é do médico assistente. E em casos de morte sem assistência médica, a DO deve ser emitida pelo SVO. Todo mundo sabia disso, né, gente? SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Está na resolução, olha ela aqui. Tem o QR Code para quem quiser pegar. Está lá, está falando que se o paciente não tem médico assistente, e isso é a realidade da maioria das pessoas do nosso país, essa declaração deve ser emitida pelo SVO. Não está falando sobre chamar SAMU, não. O que é que o SAMU faz na prática? Vamos lá. Quando o SAMU chega na residência, e geralmente a gente orienta, não é para fazer isso, quem está me ouvindo, tá? Mas geralmente a orientação é, olha, liga para o SAMU e fala que teve uma parada cardíaca, porque eles vão mandar uma ambulância com médico e enfermeiro. Estou mentindo, gente? Obrigado. Mas quando o SAMU chega, ele deveria orientar a procurar o médico assistente do paciente. Não tendo médico assistente, deveria orientar, e eles devem orientar, entrar em contato com o Serviço de Verificação de Óbito. Existe uma diferença entre SVO e IML. Todo mundo sabe essa diferença? Então vamos lá. Ainda bem que vocês não sabem, pelo menos eu estou trazendo uma coisa diferente para vocês, né? No SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, é um local que faz a constatação de mortes naturais sem médico para testar o óbito. Já o Instituto Médico Legal, são identificadas mortes por causas externas e ou suspeitas, acidentes, homicídios, suicídios ou qualquer situação que haja suspeita de crime. Nesse caso, especificamente, é uma pergunta muito comum. Quando eu vou enviar o corpo para o SVO, eu tenho que acionar a polícia, emitir um boletim de ocorrência para... Não, é só no IML. Inclusive, quando o médico, mesmo o médico assistente, identifica que existe uma causa externa, uma possibilidade de um crime, ele não deve emitir declaração de óbito e deve sim acionar a polícia. O familiar vai na polícia, qualquer delegacia de polícia, o delegado emite um boletim de ocorrência e o próprio delegado chama a ambulância do IML para pegar o corpo em casa, em casos de IML. Como é que a gente faz o contato com o SVO? Primeiro, existem telefones. Acho que é importante a gente saber que existem esses telefones. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nosso SVO fica dentro do complexo hospitalar das clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E, enquanto equipe de cuidado paliativo, agora sabendo dessa diferença, eu deixei um passo a passo, eu acho que é importante a gente saber disso, para ao invés de dizer assim, chama o SAMU e fala que teve uma parada cardíaca, a gente mudar a forma como a gente vai abordar os nossos pacientes que tenham uma possibilidade de óbito domiciliar. Então, como é que a família deve fazer? Primeiro, quando você ligar para o SVO, você vai falar algumas informações básicas daquela pessoa que faleceu. O
o nome completo, endereço onde o corpo se encontra, um breve relato da circunstância da morte, e também isso traz a importância, por exemplo, da equipe que já acompanha esse paciente, mesmo sendo uma equipe especializada em cuidado paliativo, ou mesmo uma equipe de estratégia de saúde da família, e talvez deixar um relato, algo descrito, que a gente gosta de chamar que é a diretiva antecipada de vontade do paciente, deixar alguma coisa descrita, às vezes até como uma sugestão de preenchimento da declaração de óbito. O SVO, após isso, vai enviar, sim, eles enviam, uma ambulância, uma equipe especializada para remover o corpo do domicílio e transportá-lo com respeito até a sede de serviço. As pessoas têm medo, né? Acham que a SVO é a mesma coisa, mas eles fazem esse transporte com muito respeito. Depois disso, um familiar precisa ir lá, e geralmente ele vai junto da ambulância, levando alguns documentos da pessoa que faleceu, então RG, CPF, certidão de nascimento de casamento, cartão do SUS só se tiver, nem todo mundo tem o cartão do SUS, e algum relatório médico ou receita, aqui que é importante, né? Se a gente está antecipando, por que a gente não pode deixar alguma coisa descrita sobre a situação de saúde, ou até mesmo a sugestão de declaração de óbito dessa pessoa que a gente está acompanhando. Dessa pessoa que, né, o familiar que foi para o SVO, precisa levar um documento dele próprio também. Lá no SVO, o médico patologista realizará a necrópsia para determinar a causa da morte. Em alguns casos, eu já trabalhei no hospice aqui em São Paulo, que a gente deixava tudo descrito e quase que a gente escrevia assim: por favor, não precisa fazer necrópsia. A gente acha que é isso, mas infelizmente tem que mandar para vocês. Isso para o IML, né? Em causas externas, por exemplo. Após isso, vai ser liberado o corpo e liberada a declaração de óbito também, que somente depois disso é que o paciente consegue seguir para o seu funeral ou cremação. Para finalizar, eu sabia que era um tempinho curto, que eu sou um tagarela, e se me deixarem eu fico falando aqui 50 horas. Eu trouxe algumas conclusões e algumas propostas. Primeiro, como a gente falou no início, existe uma invisibilidade estatística, né, Karina? A gente tem falta de dados, a gente não consegue encontrar com nenhuma facilidade onde e quando as pessoas morreram. E isso também gera uma lacuna assistencial. Se eu não consigo enxergar aqueles dados, por que eu vou oferecer um cuidado 24 horas, 7 dias por semana? E isso, obviamente, gera uma sobrecarga e gera muita burocracia, né? Eu só falei para vocês burocracias, ensinando passo a passo como ensinar para a família. E óbvio que o ônus vai recair sobre a família que está enlutada naquele momento. E como proposta, Karina está aqui, ela vai levar essas propostas com certeza. A criação de novas equipes de retaguarda e de atenção básica ou de cuidados paliativos com funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, como o SAD Caratinga. A melhoria do fluxo de comunicação entre SAMU, SVO e atenção básica. Eu achei um documento, uma cartilha do Rio de Janeiro, que lá no Rio de Janeiro eles orientam sim a família a chamar o SAMU, mas quando o SAMU chega, ou mesmo na ligação, eles falam: olha, pode ligar nesse número, faça isso. Inclusive tem até um fluxograma. E educação continuada, né, gente? Para nós, enquanto profissionais de saúde, entendam, né, a importância do planejamento de fim de vida, porque isso, tudo que eu mostrei para vocês, a gente vai falar para essas pessoas que estão no ambulatório, que às vezes vêm no pronto-socorro, né, às vezes é a primeira entrada. Conversando com Carla, a gente estava discutindo sobre, não se faz cuidado paliativo no pronto-socorro, se fazem ações paliativas, se faz cuidado paliativo sim no pronto-socorro. Muitas vezes é a primeira e única vez que o paciente tem acesso ao serviço de saúde. A gente vive numa situação de mistanásia no nosso país. Um país continental, com muitíssimas pessoas, mesmo com todas as ações do Ministério da Saúde e o SUS sendo falado como algo integral e universal, muitas pessoas ainda sequer tiveram acesso a uma consulta, a uma visita no sistema de saúde. Obrigado.
Bom, pessoal, então vou chamar aqui os nossos palestrantes para compor a nossa mesa e abrir para as perguntas de vocês. Bom dia, gente. Eu tenho 3 perguntas online já, e aí eu pensei, com a permissão de todos, intercalar uma presencial com uma online. Pode ser? Então eu vou começar com o presencial. Dá licença. Afonso. Eu sou Priscila, sou psiquiatra, e, claro, o foco, a gente está pensando em políticas públicas, enfim, mas um óbito em casa é muito difícil. Quando você perguntou quem quer morrer em casa, eu já nem levantei a mão, porque ninguém merece esse rolê, né? Para um médico, não, tá bom, vai, a minha família é chata, eu prefiro o respirador. Não foi isso que eu quis dizer. Para atestar um óbito em casa de um paciente, você precisa ter o atestado de óbito para ser preenchido. Você não pode pegar isso num hospital, a menos que você seja, né, vinculado a esse hospital. Então, se você trabalha no seu consultório, eu descobri a duras penas que tem uma secretaria e aí você faz um cadastro para eles estarem vendo se estão podendo te liberar 3 declarações não, né, 3 formulários de atestado, que depois vão virar declarações de óbito, enfim. Mas não é fácil. O próprio preenchimento do atestado de óbito já não é simples. E eu queria saber na verdade, de todos vocês, né, que sugestões, o que a gente poderia fazer, porque muitas vezes o paciente particular acaba até menos assistido do que o paciente de serviço público, porque e no final, quem que chama? Pior do que chamar o SAMU, mas muito pior, é você chamar o parente médico. Isso é o que acaba com a pessoa, né? Você fica, para quem é o único médico da família, é muito difícil. Então, no caso do paciente particular, não é divulgado. Eu fui descobrir isso, como que a gente tinha esses atestados, essas folhas, enfim. Quem está aqui no HU, acho que até consegue pegar aqui, mas para quem está fora. E aí, eu consegui as folhas, se eu atestar o óbito de alguém, ainda não aconteceu. Aí eu passo, então, eu atesto o óbito, ligo para o SVO, daí, e de qualquer maneira vai para lá. Se eu atesto, porque ele vai ter que virar uma declaração de óbito, quem é que tira o corpo da casa, em termos práticos, porque o que a família pergunta é isso, né? Dá para chamar a funerária só com aquela, né? Perfeito. E a funerária exige a declaração. Nossa, obrigado por ter trazido isso. Eu imagino que você, enquanto psiquiatra, não tenha nenhum, inclusive, durante a formação após a faculdade, espera-se que você não tenha tido nenhuma formação de como preencher a declaração de óbito, né? E sim, isso acontece mesmo. Quando, tem um médico na família, eu também sou o único médico da família. Minha família está lá no Rio Grande do Norte, então também não consigo mandar essa declaração de óbito para lá, né? Mas existe sim esse fluxo de você solicitar na Secretaria Municipal de Saúde. Cada profissional médico tem direito a 3 vias da declaração de óbito, e todos os médicos podem requerer esse documento e ficar com você guardado. É claro que... Desculpa. As folhinhas, né, elas só são válidas para aquele município. Se você vai atestar o óbito... quando eu requeri a folha, me disseram que eu não poderia atestar o óbito em São Bernardo. Vale no Brasil. Perceba, é que acaba que a gente não trouxe nenhuma imagem da declaração de óbito, mas toda declaração de óbito tem um número. E esse número é o mesmo documento no Brasil todo. Depois do Covid, acho que todo mundo não, mas alguns vão lembrar que a gente não podia fazer nenhuma receita para outras pessoas fora do nosso município, aliás, fora do estado que a gente está cadastrado com o CRM. Depois do Covid, para facilitar, né, a gente agora consegue, o que é muito bom, as telemedicinas e tudo, com tudo que vem acontecendo, a gente consegue utilizar, eu tenho o CREMESP, o CRM de São Paulo, e eu consigo, obrigado, eu vou passar para você ver, vem cá. Pode deixar. Claro. Você vai ver que na declaração de óbito lá em cima tem um número, e esse número fica vinculado. Eu tenho as minhas DOs em casa,
Então, lá na secretaria vai ficar vinculado. Essas DOs foram emitidas, serão emitidas pelo Dr. Afonso Xavier. Então, depois que a gente emite, todos os profissionais podem ter acesso a isso. Eu tenho algumas críticas sobre esse papel, que tem muitas coisas que são antigas. Eu espero que daqui para frente a gente consiga rediscutir muitas coisas que estão aí, mas a gente consegue sim, é possível utilizar o mesmo carimbo para emitir hoje uma declaração de outro município, por exemplo. Claro que seria muito melhor, imagina, eu estou aqui em São Paulo, e morre um familiar meu no Rio Grande do Norte, até eu me deslocar para o Rio Grande do Norte, até levar a declaração, isso gera muita burocracia, mais burocracia do que já é. Então, o nosso grande desafio, primeiro a gente está falando sobre uma morte que é esperada. Existem as mortes inesperadas. E eu não estou falando sobre mortes acidentais, suicídio, nada disso. Mas existem mortes súbitas. Quando a gente fala sobre morte esperada, o nosso desafio é antecipar o que vai acontecer. E a gente pode antecipar, inclusive, dizendo assim, olha, esse paciente iniciou o processo ativo de morte, quando falecer, a sugestão de declaração de óbito é essa. Esse, porque está fazendo sentido para isso. Quando ele falecer, a gente vai chamar Karina para declarar o óbito. Se acontecer de madrugada, tá bom, a gente vai ver se Karina consegue de madrugada. Se não conseguir, por exemplo, eu faço atendimento domiciliar e eu combino com as famílias. Para vocês faz sentido se ele falecer, iniciou o processo ativo, faz sentido se ele falecer, eu chegar aqui às 6 da manhã, se ele falecer da madrugada? Não faz sentido. Tudo bem, então eu vou deixar meu celular ligadinho, vou acordar às 5h30, vocês vão me avisar e às 6 horas eu consigo chegar aí para declarar o óbito. Já para outras famílias, não, Afonso, a gente quer muito que você chegue na hora. A gente combina, é um combinado. Perceba que a gente está falando sobre antecipação. A gente está se antecipando, isso faz parte do cuidado paliativo, né? Esse planejamento avançado do cuidado também incluindo essa antecipação caso o paciente faleça. Mas é um desafio, né? E se o paciente tem um médico assistente, isso facilita muito. O familiar também não deveria ser a pessoa responsável para emitir a declaração de óbito, porque também está enlutado. Não que a gente não se enlute quando está acompanhando o paciente, existe sim o luto da equipe, mas não deveria ser o familiar, mas algumas vezes só resta o familiar. Ou melhor, não só resta, mas aquilo está sendo atribuído àquele familiar. Também parte da gente, viu? Dizer assim, eu não dou conta de fazer isso, vamos procurar um outro colega. Mas acho que respondendo a sua... Tá vendo como eu sou tagarela? Mas respondendo a sua pergunta, até você mesma pode requerer as suas declarações de óbitos na secretaria. Eu tenho, o fluxograma seria, eu tenho a declaração de óbito, eu atestei o óbito, tem pacientes muito idosos já com Alzheimer, enfim, às vezes não acha o geriatra, a gente acaba, então o fluxo seria com a declaração, eu vou até o domicílio do paciente, sim, atesto o óbito, ligo oriento a família a ligar para aí não precisa SVO. Mais ligar para o SVO. Vai direto na funerária. Com esse documento assinado e emitido, aí você não vai precisar do SVO. E o papel do cartório? O papel do cartório é assim, ó. Eu vou te contar como é que acontece aqui. Isso, perfeito. Adoro. Não, gente, tem mais 3 coisas. Adoro. A gente tem tempo, né, gente? A gente quebra o almoço, não tem problema nenhum. Aqui, acho que é importante, não sei se todo mundo tá vendo, todo mundo aqui. Legal. A declaração de óbito, isso no Brasil, tá, gente? A gente tem 3 vias, e essas vias são carbonadas. A gente não precisa colocar carbono, tem gente que coloca carbono. São 3 vias, uma branca, uma amarela e uma rosa. A via branca, ela vai ficar, inclusive tem até aqui descrito, ela volta para a Secretaria de Saúde. A via amarela é a via... obrigado, Raquel. Desculpa. A via amarela é a via que o familiar leva no cartório. E depois disso, e aqui em São Paulo, as funerárias ajudam, auxiliam ao trâmite, esse trâmite. Por quê? Só é permitido realizar o sepultamento ou a cremação, e detalhe, a cremação precisam de 2 carimbos médicos, porque, juridicamente, após a cremação,
eu perco qualquer que seja a prova de algum ato criminoso. Então, precisam de duas assinaturas médicas, porque são 2 testemunhas de que não houve nenhum crime. Simples assim. Medicina legal é assim mesmo. E somente depois da emissão da certidão de óbito, que é lá no cartório, é que esse corpo deve ser encaminhado para sepultamento ou cremação. E a via rosa fica no serviço de saúde por 10 anos. Pede-se, né, o manual pede-se para que aquele documento fique guardado no hospital por pelo menos 10 anos. Eu sou profissional de saúde e não sou vinculado a nenhum hospital, então eu vou guardar a via por 10 anos, é uma obrigação nossa. Então não preciso depois chamar esse VO, é só quando o paciente não tem um médico assistente, então a gente vai chamar o SVO, mas na hora que existe um médico assistente, seja familiar ou um outro profissional, emitindo a declaração de óbito, eu já posso entrar em contato com a funerária, de preferência. Eu só queria complementar que aqui em São Paulo, eu sou a Liz, eu sou médica aqui do hospital, trabalho no PAD, no atendimento domiciliar e também no ambulatório de paliativos, e o que eu queria falar é que aqui em São Paulo, as funerárias já foram terceirizadas, então você pode ligar para a funerária tendo o ADO, né, a declaração de óbito, eles vão até a tua casa e resolvem as coisas na tua casa, eles trazem todas as fotos, você escolhe o caixão, as flores, o jeito que você quiser em casa. Então não precisa ninguém ir. Eles vão, escolhem tudo, depois que está tudo determinado, eles trazem o caixão e tiram a pessoa. A outra coisa que tem um problema mais recente, que eu não sei como é que é para as pessoas particulares, mas aqui no hospital, uma vez que a gente dá a declaração de óbito, a gente tem até 4 horas para registrar no sistema. Então, particular, eu não sei como é que é isso, porque não adianta você só dar, você tem esse prazo, e inclusive tem uma multa alta. Se você não registrar, eu não lembro o nome do sistema, mas tem um sistema que você tem que cadastrar em até 4 horas. Então, para quem vem buscar a folha de atestado agora, na verdade é melhor ir confirmar que o paciente morreu, vir buscar a folha de atestado, preencher o atestado aqui, já deixar a folha para ela conseguir ser registrada, entendeu? Porque a gente tem 4 horas para isso. Então, em particular, eu não sei, talvez você saiba falar, mas eu sei que para o hospital a gente tem esse prazo de 4 horas, então... Para o hospital tem sim essa obrigação, eu não estou lembrando agora o nome do sistema, mas... Não é o PROAIN, tem um outro nome. É o povo da funerária que fala isso. Isso. O PROAIN, inclusive, está discutindo com eles, porque assim, essa história da multa é um negócio irregular. Você não pode multar os outros serviços por causa de 4 horas. Isso é tirado de gente que não entende, não tem noção do que é o hospital, desculpa. Mas vem dessa linha aí, desculpa. Não, é uma triste verdade. Existe uma outra brecha da lei que, por exemplo, hoje em dia, se você antigamente você podia sepultar, por exemplo, um membro, né? E você podia sepultar de graça, porque a pessoa é paupérrima. Hoje em dia não, você é obrigado a pagar. Tem essa brecha na lei. E uma outra coisa importantíssima, uma pessoa que não tenha parentes conhecidos próximos, ela não pode ser cremada, salvo se ela tiver feito um registro em cartório que eu, Maurício Seckler, desejo ser cremado quando eu morrer. Vamos supor que exista uma pessoa... Na minha família tinha uma pessoa agregada que, assim, ela foi trabalhar na minha casa como doméstica quando eu tinha 4 anos de idade. E ela faleceu há uns 5 anos atrás. Eu e minha irmã, fomos declaração de óbito, perfeito, nós vamos cremar. Não pode. Como não pode? Não pode. Você tem um papel dela dizendo que ela queria ser cremada? Não. Ela tem parentes aqui? Nenhum.
Então não pode ser cremada. A gente está deixando ela assustada. Mas primeiro é muita burocracia, né, Raquel? Eu já passo para a Raquel, acho que é importante você falar também. Existe muita burocracia, porque imagina, essa questão de você não ter um parente, não ter alguém juridicamente responsável por você, e você promover uma cremação, por exemplo, lembra que precisam de duas assinaturas. Então, se porventura, em algum momento, surgir um parente e quiser contestar o motivo desse óbito, eu não consigo exumar esse corpo. Então, existem algumas burocracias, de fato é muita burocracia, mas é legislação, né? E só respondendo à pergunta se não tiver dentro de um hospital, e existe sim, foi esse ano que criaram essa lei que a gente também não concorda, de precisar após o óbito, inclusive lá no HC, é uma correria. O paciente faleceu, a gente não tem nem tempo, às vezes, de conversar com a família, já tem uma equipe dizendo assim, dá alta no sistema que a gente já precisa colocar no outro sistema. Porque tem mesmo, colocaram essa multa que também achamos que é algo abusivo e irregular, espero que isso mude muito rapidamente, porque sim, as funerárias, isso foi criado, né, as funerárias foram terceirizadas, e existe uma coisa bacana desse sistema, é porque ele consegue reconhecer alguns pacientes que não têm condições financeiras. A gente está falando coisa ruim, existe uma coisa boa, e muitas vezes o sistema identifica isso e promove o sepultamento gratuito pela prefeitura. Isso é uma coisa boa do sistema. Talvez a única, não sei, mas pelo menos aqui a gente conseguiu identificar. Mas quando falece e não está dentro do hospital, a própria funerária, por fazer parte dessa terceirização, consegue incluir no sistema. E não há geração de multa, por exemplo, se passar um pouco mais. Né? Afonso faleceu 1h da manhã, você vai chegar às 6 horas, e aí 7 horas vai chamar, gerou multa. Não gera multa para a família, né, que seria o centro do cuidado. Dentro do óbito domiciliar, do óbito hospitalar, perdão, isso, são essas horas do óbito hospitalar. Fez sentido? Século, você conseguiu cremar, no fim? Não. Tá, porque aí é judicial, na verdade você pode cremar, mas aí você vai ter que pedir autorização para o juiz. É rápido, costuma ser rápido. Tá, gente, dá para cremar se não tiver parente direto, mas você pede judicialmente. Costuma ser rápido. E é mais uma burocracia também, né, Raquel? Imagina. Claro, porque, né? Falta burocracia? Não falta burocracia no Brasil. E é por isso mesmo, né, que você perde alguma evidência e você não consegue exumar o corpo. Bom, eu vou fazer uma pergunta online. O Alas Oliveira, psicólogo, ele está online, ele pergunta para a Karina. Karina, bom dia. Que prazer te escutar e ter essas orientações sobre as possíveis caminhos para esse cuidado dentro do Melhor em Casa. Trabalho há quase 2 anos nesse programa e tenho tentado fazer um trabalho de formiguinha e por vezes sozinho. Ter essas orientações específicas me ajudou muito e ter instrumentos para lutar para que consigamos um serviço específico de cuidados paliativos no domicílio. Na verdade, isso é um comentário à sua fala. Tá? Então, eu vou seguir, vou fazer a Silvana, e eu vou juntar com a pergunta da Laís também. As duas são fisioterapeutas, uma está presencial e outra está online. Pergunta para a Karina e para o Afonso. Como funciona a declaração de óbito para os pacientes atendidos pela rede municipal? Acho que vocês já até responderam. A UBS não funciona 24 horas. Há alguma central para auxiliar as famílias nessa questão burocrática e funeral? E aí eu junto. Em caso de municípios do interior que não possuam SVO, orientamos o paciente a chamar quem? Essa pergunta foi da Laís Caldas da Silva, fisioterapeuta. Vou responder uma parte, depois o Afonso termina. Fala de novo, desculpa. É que só vou falar uma parte.
As duas perguntas, uma foi um comentário, a pergunta, como funciona a declaração de Isso. óbito? Tá. Me Continua? distraí, desculpa. Não. Então, na atenção básica, os médicos responsáveis técnicos dos serviços da atenção básica, eles podem também requererem da mesma forma, né, o documento. Eles têm que ir até a Secretaria Municipal, lá no nono andar, e fazer essa solicitação. Então, esse é o movimento que a gente vem fazendo, né? Nem todas as UBSs têm, mas se acontecer alguma coisa, hoje, todas as equipes da atenção domiciliar já têm o documento. É obrigatório as equipes de atenção domiciliar ter documento. Já tivemos casos assim, na atenção básica, de pegar o documento aonde tem, por exemplo, com a equipe de atenção domiciliar, ou até mesmo, né, no hospital. Já aconteceu isso, já aconteceu comigo numa ocasião que o médico não tinha, e aí eu ia lá, pegava no hospital e fazia isso. Então, hoje, a atenção domiciliar é obrigatório ter o atestado, né, e a UBS, a gente está fazendo esse movimento da implementação do cuidado paliativo para que as unidades tenham documento. Então, é assim, né, então hoje a obrigatoriedade é maior para a atenção domiciliar que faz esse acompanhamento do óbito. E aí, em casos que o paciente ele não tem acompanhamento com os dois serviços, aí o médico ele tem o direito, né, de decidir se ele vai atestar ou não, né, se chamar um médico, por exemplo, acontece assim, o paciente falece na segunda rua, né, do lado da UBS, já aconteceu, liga para o médico só vai fazer isso se ele acompanhou o paciente, né. E tem uma questão muito importante que os pacientes da atenção domiciliar têm o prontuário domiciliar, onde todos os registros, até o planejamento antecipado de cuidado, ou qualquer menção cartinha para o SAMU, tudo isso também a gente consegue deixar para que, né, tudo transcorra da melhor forma. Tem a outra pergunta, não tem? Não, a pergunta era que quando você morre, não tem um SVO na cidade. E a gente vive isso em todos os lugares, né? Foi muito fácil falar, foi difícil, mas foi fácil falar sobre São Paulo, que as coisas acontecem aqui em São Paulo. Eu já trabalhei numa cidade no interior do interior do interior do interior do Rio Grande do Norte, chamada Lagoa Nova, tem 15 mil habitantes. E eu era o único médico da cidade. E as pessoas morreram em casa durante o meu plantão. Existe uma situação que é assim, se porventura for um óbito violento, né, um óbito que deveria ser encaminhado para o IML, mas não existe IML, não consegue ambulância para levar para um outro local próximo do IML, o próprio delegado designa o médico como o médico ad hoc, em latim. E depois dessa designação, você, como médico, mesmo sendo uma causa externa, de novo, depois da designação do delegado de polícia da cidade, que todas as cidades têm delegacia de polícia, todas têm, depois disso, você pode atestar o óbito mesmo sendo um óbito violento, tá? Primeira situação. Segunda situação, não tem SVO próximo, você, enquanto profissional de saúde, deve, você sendo o único profissional de saúde, por exemplo, naquele município, você também deve, isso está na resolução, depois vai ser colocado na edição aqui, né, do vídeo, para quem estiver assistindo em casa, tem na resolução, que eu deixei o QR Code para vocês, que você sim pode emitir a declaração de óbito. Claro, você pode se recusar, mas sendo o único profissional, é o seu dever também emitir a declaração de óbito. E vamos supor que ninguém acha esse profissional, enfim. E aí, infelizmente, ou felizmente, também a maioria dos municípios, e quando tem um hospital, quando não tem um hospital, se for um horário fora do comercial, você vai levar essa pessoa, esse corpo, para um outro município próximo, e dentro do hospital, aquele profissional também tem o dever de emitir a declaração de óbito. É muito fácil aqui em São Paulo, agora se todo mundo aprendeu, tem um SVO, faleceu em casa sem médico assistente, a gente chama SVO. Quando não tem o SVO próximo no município,
um profissional de saúde ele deve emitir a declaração de óbito, ou essa família, infelizmente, levar esse corpo para um serviço hospitalar que tenha. A gente espera mudar isso também nos próximos anos ou décadas, né? Mudança geracional mesmo, mas é assim que a gente faz. Ninguém vai deixar de, inclusive, não deveria ser permitido o sepultamento sem a certidão de óbito, que é depois da emissão da declaração de óbito, levar no cartório, porque aí vai dar baixa em todos os sistemas nacionais, né, vai entender que aquela pessoa, de fato, aquele CPF não existe mais, para não ocorrer aquelas coisas de fraudes e cartões, enfim, né, não deveria existir nenhum sepultamento, ainda mais cremação, se não tiver a certidão de óbito. Por isso, e de novo, não tem SVO, não tem médico conhecido naquela região, infelizmente, levar esse corpo para um serviço de saúde para receber, para conseguir aquela declaração de óbito. Bom, pessoal, aqui é a Carla que está falando. Eu vou fazer alguns comentários e perguntas aí para a mesa. Primeiro, eu queria falar que essa mesa ela foi pensada com muito carinho, né, enquanto a gente estava preparando essa semana de cuidado paliativo, porque essa é uma coisa que angustia muito a gente, e eu vou falar um pouco do meu lugar de fala como paliativista, como clínica que trabalha no pronto-socorro do HU, então, assim, como também única médica da família, já atestei óbito de muitos familiares, quando eu falo familiar, assim, é o tio-avô, em muitas situações. Então, esse é um assunto que me angustia. Eu gostaria muito que a gente conseguisse avançar, e eu sei que a gente está avançando. Hoje eu vejo, né, falando um pouco agora como a médica Carla, que trabalha na emergência do HU, que a gente recebe muito menos pacientes que foram reanimados sem indicação e chegam entubados invadidos. Muito menos, tá? Assim, há uns anos atrás, sei lá, vou dizer 10 anos atrás, eu comecei minha carreira aqui como assistente há 13 anos, então no começo, assim, era um desesperador, assim, tipo, eu falava, meu Deus, peraí, esse paciente tá morto, o que fizeram, né? Então, assim, melhorou muito, então, assim, é um trabalho de sementinha, uma sementinha que a gente vai plantando e trabalhando, a conscientização, e como eu sempre digo, a educação é a base. A gente só vai mudar de fato quando a gente educar melhor os profissionais de saúde, a sociedade. Então, estamos no caminho. Mas eu tenho algumas considerações e algumas provocações. A primeira, quando eu fui fazer a leitura do texto da PNCP, e a gente fez essa atividade recente de ler inteiro o texto, reler e tal, aí estava escrito lá que o SAMU vai dar a declaração de óbito. Quando eu falei isso, assim, falei, meu Deus, que sonho, gostaria muito, porque eu já discuti, conversei com muitos colegas que também trabalham no SAMU, até pessoas da direção do SAMU sobre isso, e existe um negócio, não, o SAMU não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente sabe que a política está no papel e está na prática, é um grande caminho, existe um caminho a ser percorrido. E eu sonho com um dia, quando eu que pensei nessa coisa, quando o SAMU é chamado, e só para dizer para vocês, eu convidei pessoas do SAMU para vir aqui, ninguém quis, alguns nem me responderam, óbvio, né? A gente sabe até por quê. E aí eu falei, Afonso, ele falou, não, eu topo, me coloca lá, e assim, foi ótimo o que ele trouxe, mas olha como é desafiador isso, né? Então, assim, eu sonho com um dia disso sair, na verdade, do papel, e quem sabe o SAMU poder também, né? Porque a gente, pensar na estruturação de EMAD 24 horas no Brasil inteiro, qual a chance? Peraí, não é esse o caminho. O SAMU já existe, ele existe, né? Então a gente tem que pensar nessas pontes. E até comentei com o Afonso um pouquinho antes da fala dele, ele falou assim, talvez vai precisar ter nós, né, paliativistas no SAMU. Eu falei, eu não tenho dúvida que ter paliativistas lá vai mudar, né, essa visão. Um outro ponto que eu queria falar para vocês, também deixar uma provocação, é a questão dos pacientes com fratura de fêmur. A gente sabe pela legislação, né, que o paciente com fratura, por ser uma queda, é um trauma, tem que ir para o IML. Isso aí é uma grande celeuma, porque a gente entende que muitas vezes a fratura é só, às vezes, a terminalidade daquele doente. É um paciente extremamente frágil, que às vezes ele se quebra até sozinho, e o quanto, assim, você mandar para o IML é uma coisa até aviltante para esse paciente, para essa família. Depois vocês podem comentar, só vou colocar aqui algumas coisas. Outra coisa que eu acho que é muito importante, né, é dizer que, assim, eu até anotei aqui, porque são algumas considerações, eu estava ansiosa por essa mesa, que o óbito no domicílio, apesar de eu também querer morrer no domicílio, eu acho que a maioria das pessoas gostaria, eu faço um parênteses, desde que eu esteja acompanhada, meus sintomas estejam paliados, a minha família esteja bem com isso, porque é todo um processo. Infelizmente, não é para todos, né? A gente sabe que tem paciente que começa a ter muito sintoma, famílias que não conseguem, estão desesperadas, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse parênteses.
apesar, assim, que a gente sabe que se tivesse uma assistência mais próxima, muitas pessoas mais conseguiriam morrer no domicílio e não ter que sobrecarregar ainda mais as nossas UPAs, as nossas emergências, né, que muitas vezes esse paciente, ele vai lá para, né, chama o SAMU, vai para a UPA, vai para emergência, e infelizmente tem um final numa maca do pronto-socorro, como é a nossa realidade aqui no HU, infelizmente. Então a gente sabe, né, que se tivesse essa mudança da gente ter uma assistência mais próxima, também a gente poderia mudar essa realidade. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho, até na sua fala, que foi perfeito, eu sei, Karine, queria parabenizar toda a mesa e você pelo trabalho que você tem feito, né, nessa pasta, dessa questão da capacitação, da atenção primária, porque isso é um grande desafio. A gente sabe que a atenção primária é a ordenadora do cuidado, é quem faz, né, o cuidado longitudinal, e infelizmente o paliativo está assim, muito, muito ruim ainda na atenção primária, é onde está pior de tudo, do secundário e do terciário, é onde está pior. Então, assim, óbvio, é a maior equipe, né, então, a equipe, às vezes, que não é capacitada, às vezes não teve nem especialização, muitas vezes aquele médico acabou de se formar e caiu lá na atenção primária, a gente sabe, né, que isso é uma realidade no nosso país, ainda mais com mais médicos e com tantas legislações. Então, é um desafio essa capacitação. No município de São Paulo, eu digo que é absurdo, no Brasil, então nem se fala, né, com os Brasis que a gente tem dentro do Brasil. Então, depois queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E aí, para acabar a minha fala, ou quase acabar, não sei, a questão das... Desculpa, gente. A gente já se perdeu. Mas eu vou... Não, mas peraí, eu anotei para não me perder, mas a última coisa, qualquer coisa vocês não falam que está aqui, eu anotei, se não esquecer. A questão das equipes assistenciais, né, e matriciais, assim, o Ricardo Tavares, ele trouxe na abertura do nosso encontro as mudanças que já meio que estão acontecendo na política, e você também trouxe a questão dessas MCPs, né, até mudou um pouco o nome aí, das coordenadorias. Depois eu queria até falar um pouquinho com você sobre isso, né? Mas é isso. Bom, ver por onde vocês querem começar, qualquer coisa eu estou aqui Vou começar falando da atenção básica, da capacitação. É difícil mesmo. Eu e a doutora Heloísa, a gente se sente uma gotinha no oceano. Por quê? Né? A primeira coisa que a gente fez foi, lá em 23, oferecer o EAD de 20 horas, o do PROAD, sistematicamente. Começa, termina. E esse EAD do Sírio? Do Einstein. Do Einstein, ele é aberto para todo mundo. Se vocês quiserem fazer, 20 horas, sensacional. Só que na secretaria a gente fez uma máscara para que a gente pudesse monitorar quem faz e termina, né, para a gente saber se realmente os serviços estão fazendo. Então, desde 2023 a gente vem fazendo isso. Aí veio a portaria, veio a diretriz e a gente continuou. Aí o que a gente pensou? Vamos então fazer uma oficina para divulgar os eixos do cuidado e o fluxo? Vamos. Então foi insano, né? 5 horas, 27 vezes a gente fez isso. E assim, vinha, pessoal, 2 ou 3, né, profissionais de cada serviço, e com o objetivo deles repassarem. E aí a surpresa foi que nesse movimento que a gente foi fazer de visita técnica, né, e de entender como isso foi feito e implementado na prática, a gente via que isso era mais um anúncio, vamos começar, e aí a gente decidiu de olhar a técnica, ir, né, passo por passo, né, pondo eles para falarem o que eles estão fazendo, gente indo olhar o que eles estão fazendo, e esse movimento todo, ele tem o objetivo de ser educativo, né, para os gestores, né, que não sabem também fazer a gestão de cuidado paliativo na atenção básica. Infelizmente. Né? Então, assim, estamos no olho do furacão. Por isso que o matriciamento, a gente está aproveitando aprender de todas as formas. Então, a UBS Observatório está ensinando, né, os gestores, e os gestores têm ações também no território. Então, tem que levar essa experiência para as outras unidades básicas, fazer a mesma coisa que a secretaria faz com as 27 UBS. Cada território que tem em torno de 20 a 30 UBSs, ou até menos, fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, e criar uma engrenagem. E aí, o ano que vem, a gente vai sentar em dezembro para redefinir como que a gente vai seguir, né, a gente vai entrar no modo também de expansão, né, e também essa formação,
um espelho para os gestores, tem também um braço de multiplicador. Como a gente vai fazer isso? A gente vai sentar com a escola. Então, né, e o que a gente está vendo na prática nas visitas? A gente olha o prontuário. Ontem eu fui numa visita, eu fiquei muito feliz de ter visto. Então, vi só 2 prontuários, 2 pacientes. E aí a UBS, foi engraçado que é o mesmo cenário da atenção domiciliar, mas com uma intensidade menor de assistência. Né? Mas essa intensidade menor de assistência gerou na equipe comoção, ressignificação, como é difícil, olha, a gente não estava vendo isso, né? E o objetivo é começar pelas pessoas que têm uma doença neurológica porque tem uma incontinência e recebem fralda, já é uma pessoa domiciliada, tem um cuidador e uma família fragilizada, e também tem os pacientes que recebem oxigenoterapia domiciliar, que já tem lá uma falência de órgão. Então, esse é o foco para começar. E eles, por onde eu começo? Vai começar por esses pacientes. E aí, ontem, na visita técnica, eles não começaram por esses, mas eles estão identificando outros. Por exemplo, que um paciente com diabetes, que me surpreendeu, né? Então, e aí eu perguntei, pergunta surpresa, SPICT positivo? Sim. Então, é isso, a gente brilho um olhinho, trabalho, né, de formiguinha. Então, essa experiência a gente entende que vai ter que ser levado para outros territórios e fazer uma engrenagem. O ano que vem, fazer encontros de boas práticas, enfim, a gente vai ter que fazer uma roda funcionante para ela não parar, não dá para parar, porque se parar, o cuidado paliativo, a prioridade tem muitas coisas acontecendo, né, numa unidade básica, por exemplo. Então, a gente tem que deixar aquilo acontecendo, porque senão a prioridade acaba, né, superando aí a nossa expectativa. A prioridade de doenças infecciosas, né, é a dengue, e cada sazonalidade que a gente se depara é uma ação diferente que a gente tem que fazer. Bom, da atenção primária é isso. Eu fiz algumas provocações também da fratura de fêmur, né? No idoso, eu não sei, que essa questão do idoso fraturado, né? Ter que ir para IML, nossa. Eu vou deixar para os médicos. Qual que é a outra? Essa parte do coração, né? Das equipes matriciais, eu não sei se você pode falar um pouquinho, isso seria uma coisa que você está super envolvido em você, né? Sim, então a documentação que o Dr. Ricardo deve ter falado, que a gente vai poder ter equipe matricial, mas isso ainda não foi divulgado. Então, parece que o documento já foi decidido, mas a questão da burocratização do Ministério. Mas, como isso demorou a ser feito, no nosso plano municipal, a gente está considerando 10 equipes assistenciais de cuidado paliativo, né, ao longo dos anos, e a ampliação da atenção domiciliar, que também faz o cuidado paliativo. Então, serão equipes assistenciais, a EACP, né, que a gente fala. Serão 10 distribuídas no município de São Paulo. É pouco. É um começo. É pouco, é um começo. O Melhor em Casa, ele iniciou em 2011, 2013, a gente começou a receber o repasse financeiro. Né, então, hoje a gente tem só 50% de cobertura, né, e estamos aí em 2025. Há uma disputa de várias políticas, de várias necessidades, de várias prioridades, mas, assim, para iniciar, a gente vai conseguir aí 10 equipes, vai uma para cada coordenadoria, que a gente tem 6 coordenadorias, e, né, essas outras a gente vai olhar vazios de atenção domiciliar, então a gente vai ter que considerar alguns cenários. Obrigada. Eu queria falar sobre a fratura. Obrigado por ter trazido isso, Carla, porque isso é uma discussão muito frequente dentro da residência de medicina paliativa. Eu sou assistente lá de Perdizes e sou um dos assistentes da residência de medicina paliativa. A gente gosta de falar que o médico paliativista ele precisa abrir um pouquinho o cabresto, né? Não sair da medicina fluxogramada, porque é fácil fazer diagnóstico. Medicina é muito fácil, difícil é psiquiatria, psicologia, gente. Entrar na mente humana, mas a gente precisa sair do fluxograma. Se a gente fica com, a paciente teve uma fratura de fêmur, vai por IML? Peraí, eu estou sendo fluxogramado.
Às vezes o paciente fez uma fratura em algum momento da vida, e isso pode ser há 50 anos, e o paciente vai ser encaminhado para ML. Não, peraí. Então, é importante a gente lembrar, e médicos que estiverem assistindo, principalmente, porque são as pessoas que vão preencher a declaração de óbito, a gente precisa entender se essa fratura de fêmur, ou qualquer que seja a outra fratura, faz parte da sequência que explica o óbito daquele paciente. Só porque ele teve uma fratura não quer dizer que ele morreu por causa disso. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um idoso frágil, policomórbido, com insuficiência cardíaca, DPOC e tudo mais. Ele em algum momento da vida teve uma fratura, mas que reabilitou depois disso e faleceu de um infarto. Só porque ele teve uma fratura eu vou encaminhar ele por ML? A fratura não teve nada a ver com a sequência de fatos. Então é um convite também para as pessoas saírem do fluxogramado. A gente precisa entender, não é porque tem marcado aqui. Óbvio que vai ser um erro na hora de preencher a declaração de óbito eu colocar no meio dos diagnósticos aqui fratura. É um erro. Se eu vou emitir a declaração de óbito. Mas se eu entendo que mesmo esse paciente tendo tido uma fratura ou qualquer que seja o outro acidente, a sequência de fatos que determinaram o óbito dele não tem nada a ver com a fratura, eu tenho todo o potencial de emitir declaração de óbito sem encaminhá-lo por ML, ponto. Isso também já é jurídico e está na resolução, tá? Então fica um convite, vamos sair do fluxogramado, gente. Muito do cuidado. É fácil falar para quem é convertido aqui nessa sala. Mas quem está assistindo, vai assistir daqui, sei lá, 5 anos esse vídeo, olha a gente pensando no futuro. Vamos sair do fluxogramado. De novo, não é porque teve uma fratura ou teve um acidente que a causa de óbito é por causa daquilo. Outro exemplo é, por exemplo, o paciente teve, vou aproveitar a fratura de fêmur. Depois disso, ficou acamado, contraturado, síndrome de fragilidade, faleceu daquilo. Peraí, aí, nesse caso, tem algo causal e eu, sim, por lei, preciso encaminhar para o IML. A gente espera, e é um sonho nosso, seria ótimo, né? Imagina, o paciente que acompanha com a equipe de cuidado paliativo, mesmo tendo uma sequência de fatos que foram em função de um acidente ou uma fratura, este paciente especificamente nós vamos emitir declaração de óbito. Não seria ótimo? Isso é um sonho. É um sonho, mas exige mudança da lei. Lá no HC, a gente tem o nosso quadrinho de pacientes, descritos no quadro, e do lado a gente tem lá IML, IML, IML. Às vezes tem 3 ou 4 pacientes daqueles que estão acompanhados por uma equipe especializada em cuidado paliativo, mas que mesmo assim precisam cumprir a lei e serem encaminhados para ML. É importante lembrar também que muitos pacientes e famílias, mesmo que não tenham acesso a serviço particular, tem seguro-saúde. Né? Seguro-saúde tem seguro de vida, e isso também é importante e implica, porque tem alguns seguros-saúde que não cobrem, não vão pagar. Veja a nossa responsabilidade. Não vão pagar se porventura o óbito for uma causa traumática. Então, é nossa responsabilidade, a gente já, inclusive, teve que responder algumas vezes lá no HC, de pacientes que a gente emitiu a declaração de óbito e o familiar estava, já estava contando com aquele dinheiro, mas não teve nada a ver, porque só cobria causas externas, olha que curioso. E aquele paciente a gente emitiu a declaração de óbito porque não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, a gente emitiu. Foi uma confusão, mas veja só a nossa responsabilidade. E óbvio, a gente não mudou, porque não fazia sentido a gente encaminhar o paciente por ML só porque ele tinha tido uma queda há 15 anos, mas estava lá. O seguro-saúde só pagaria aquele montante, e era um grande montante, se fosse uma causa externa à causa do óbito. Então, além por isso que eu falei obrigado, porque é uma discussão amplíssima, é muito ampla sobre isso, mas o convite é a todos nós. Eu falei médicos porque são as pessoas que preenchem a declaração de óbito, mas enquanto equipe multiprofissional, também trazer essa reflexão para os médicos que fazem parte da equipe e dizer assim, olha, doutor, eu acho que não faz, mesmo que tenha tido essa fratura, será que faz sentido a gente encaminhar? Porque olha só, aconteceu isso.
Isso faz parte, né? As nossas reuniões multi, a gente tem que trazer isso também. Posso só falar responder uma pergunta aqui? As nossas equipes de atenção domiciliar são distribuídas em 27 supervisões técnicas. A gente tem um acordo de que uma equipe por supervisão técnica vai cobrir o sábado e o domingo da região toda. Né? Então, essa resposta de não ter o serviço de segunda a domingo, né, a gente não tem em todas, temos 20% das EMADs trabalhando de segunda a domingo, mas a gente tem esse acordo, que a EMAD que trabalha de segunda a domingo, ela vai cobrir, né, vai fazer uma cobertura de cuidados paliativos, né, na região. Então, isso já está acontecendo. EMAD 24 horas não está previsto nesse plano municipal. Mas o que acontece? O doutor aqui deve saber também, né? Quando a gente acompanha o paciente em cuidados paliativos, quando a gente faz realmente o acompanhamento, a família entende que é melhor que o paciente faleça no domicílio. E, vejam, é o que o doutor Afonso falou também, chega a ponto da gente falar para a família assim, então, se caso o paciente falecer na madrugada, né, vocês podem aguardar a equipe chegar às 7 da manhã? Isso acontece. Eu vou falar para vocês que a família não reclama. Eles agradecem e aguardam. E tem também quando você entende o contexto cultural da família e traz essa comunicação de acordo com o contexto cultural, religioso, espiritual, tem significados do corpo estar no domicílio, que a gente também pode falar sobre isso, né? É um momento, em vários contextos, é um momento importante o significado daquele corpo. Dá para fazer a troca, dá para escolher a roupa, é um tempo que dá para falar com a família toda. Então, assim, o corpo não é uma coisa que a gente tem que ter repúdio que a pessoa... Então, assim, a gente trabalha com essas questões também dentro do contexto religioso e espiritual. E no final, que a gente oferece toda essa orientação e o cuidado paliativo, as famílias ficam satisfeitas e aguardam, sim, gente, aguardam. Né? Então, isso é o que acontece hoje. Lá em casa, não é proibido, não. A minha família, lá em Itajubá, em Minas, eu já levei meus filhos pequenos e já velamos três pessoas da minha família. Aí eu vou fazer uma reflexão aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é mais difícil, não sei se você... Eu também já vi. Aqui em São Paulo é um pouco mais complexo, sobretudo quando a gente está chegando mais próximo do centro, em que os apartamentos têm 12 metros quadrados. Vocês já viram como sobe um caixão nos elevadores que não cabe nem 2 pessoas? Algumas vezes tem que içar, tá? Algumas vezes tem que içar. Então, isso também é uma outra questão que leva as pessoas muito mais para o hospital, para outros serviços, do que preferem hospital em casa. Eu falei do interior, eu morava numa casa imensa no interior. Começou na minha cidade a surgir prédio faz alguns anos, mas não existiam prédios. Aqui em São Paulo existe só prédio. E acho que ninguém pensa, né? Como é que sobe um caixão pelo elevador? E outra, como é que desce com o corpo dentro do elevador? É assim, né? Ó, é assim, literalmente. Então, isso também gera impacto para o luto das famílias. E tem outras famílias, como Carla trouxe, que não dão conta daquilo, porque vão ter que voltar para o seu domicílio, vão relembrar tudo aquilo. Então, é algo mesmo cultural, né? A gente exige uma mudança cultural também. E a gente precisa falar do espaço, né? Às vezes não tem espaço mesmo para velar aquela pessoa dentro daquele apartamento. E está cada vez ficando mais uma caixinha, não cabe nem a gente direito, quem dirá um caixão que é maior do que o corpo e não está em pé, está deitado, fica onde? Vou ter que tirar a geladeira, o sofá e tudo e coloco, entende? Então, tem outras questões especificamente em grandes centros como São Paulo, que também levam as famílias a procurarem o óbito fora do domicílio, né?
Bom, pessoal, vamos encerrar. Quero agradecer demais aos nossos palestrantes, discussão extremamente rica. Retornamos, gente, para as atividades às 11h10, tá bem? Muito obrigado, viu?